o Ray Tracing é uma técnica bastante realista, né, então a gente consegue fazer o cálculo do efeito global das fontes de luz que existem na cena, né. Outra implementação das fontes de luz, em uma cena, né, para a gente decidir quais são as cores dos pixels de uma cena, né. Outra implementação seria considerar uma arquitetura, né, um pipeline, onde os objetos são processados um de cada vez, na ordem em que eles foram gerados pela aplicação. Quer dizer, a gente vai, fazer uma simplificação, porque o Ray Tracing é bastante pesado, né. Depois eu vou colocar para vocês um vídeo aqui que fala do Toy Story, do último Toy Story, e de alguns outros, filmes que falam da quantidade de fontes de luz que são utilizadas em uma cena. E pelo Ray Tracing a gente tem que fazer, o cálculo de todos esses, raios de luz atingindo todos os objetos, para conseguir identificar a cor de um pixel, então é um processamento muito pesado, né. Então o que se faz é uma simplificação, né. A gente vai considerar efeitos de luz local, né, efeitos locais de luz, né. E essa é a abordagem empregada pelo OpenGL, tá. Então o que que acontece? Quando a gente considera efeitos de luz local, né, a gente está olhando para um objeto em detrimento dos outros, a gente está olhando apenas para um objeto, e de acordo com as fontes de luz, cada parte desse objeto vai ter uma cor, tá? E aí depois a gente esquece esse objeto e vai olhar para outro objeto. E aí de novo, eu vou olhar para as fontes de luz e vou determinar as cores dos pixels que tem relação com esse objeto, tá. Então o que que acontece? Se eu estou fazendo esse tipo de abordagem, se eu estou adotando esse tipo de abordagem, não tem sombra, né, um objeto não faz sombra no outro, tá. Então é uma abordagem bem menos realística, mas é mais factível em termos de processamento, tá, ela é muito mais barata, tá. O pipeline gráfico que o OpenGL usa, tá exemplificado aqui nesse desenho aqui, né. Então, primeiramente a gente tem vértices, depois vem o processador de vértices, eu vou comentar cada um desses passos com vocês, tá. Então vértices, processador de vértices, recortador e as primitivas de assembler, depois eu tenho o rasterizador, o processador de fragmentos e, por fim, pixels, né. Então, por fim, eu colorio os meus pixels, tá. Então, e todos esses passos podem ser implementados, na placa gráfica, tá. Primeiro passo desse pipeline, então, é o processamento de vértices, tá. E aí, ele comenta, né, que muito do trabalho em todo esse pipeline está em converter a representações dos objetos de um sistema de coordenadas para outro, tá. Então eu vou ter primeiro um sistema de coordenadas do mundo, tá, então a gente chama de sistema de coordenadas do mundo, o sistema de coordenadas que eu adotei para modelar todos os meus objetos, quer dizer, onde que eu posicionei todos os vértices do meu objeto. Então, esse sistema de coordenadas eu chamo de sistema de coordenadas do mundo, tá. Depois eu vou posicionar uma câmera, tá. E a imagem que vai ser formada está considerando o sistema de coordenadas da câmera, tá. Então, eu vou ter que traduzir a representação dos meus objetos do sistema de coordenadas do mundo para o sistema de coordenadas da câmera, tá. Depois eu ainda vou ter que, considerar o sistema de coordenadas da tela do computador. Então eu vou ter que portar o que está no sistema de coordenadas da câmera para o sistema de coordenadas da tela do computador, tá. Então todos esses cálculos entram aqui no processamento de vértices, tá. No processamento de vértices também, acontece o cálculo da cor, tá. Bom, depois, tem o processo de projeção. Bom, portar de um sistema de coordenadas para outro,
acontece a projeção, tá? Porque se eu estou trabalhando com um ambiente tridimensional, o meu modelo, né, os meus vértices no sistema de coordenadas do mundo, eles são tridimensionais, tá? Quando eu for gerar uma imagem na tela do computador, o que vai acontecer é que esse mundo tridimensional vai ser projetado numa tela bidimensional, tá? Então, esse processo de passar do tridimensional para o bidimensional, né, quer dizer, é isso, né, o processo que combina a visão 3D de um observador com objetos 3D para produzir uma imagem 2D bidimensional, a gente chama de projeção, tá? E tem algumas formas de fazer a projeção, tá? Aqui ele comenta de duas formas, que é a projeção perspectiva e a projeção paralela, tá? A projeção perspectiva acontece de forma semelhante ao que a gente enxerga, tá? Os raios de projeção, eles se encontram num centro de projeção, então eu não projeto por raios paralelos, que é o que acontece com a projeção paralela ou projeção ortográfica, né? Na projeção perspectiva, os objetos que estão mais longe ficam menores e objetos que estão mais perto ficam maiores. Então a gente tem a noção de profundidade, tá? Quando a gente faz a projeção. É a forma que a gente enxerga, né? A gente enxerga assim, né? Objetos que estão mais longe, a gente enxerga eles menores, né? E objetos que estão mais próximos, a gente enxerga maiores, né? Então, esse é o processo de projeção, né? Quando a gente passa portando, né, entre os sistemas de coordenadas, em algum momento o que é 3D tem que passar a ser 2D, tá? Então, a gente faz a projeção, tá? Depois, né, depois do processador de vértices, vem a montagem de primitivas, tá? O que é a montagem de primitivas? Dados os meus vértices, eles vão compor objetos geométricos, tá? Antes de acontecer o recorte, tá? Então, eu posso, por exemplo, a cada 2 vértices especificados, eu posso traçar um segmento de reta, a cada, sei lá, 4 vértices eu posso traçar um polígono, ou eu posso, um grande conjunto de vértices, traçar uma superfície ou uma curva. Então, eu vou especificar o que eu vou fazer com os meus vértices, tá? Para que eu vou usar esses vértices, tá? Então, essa é a parte de montagem de primitivas, tá? Depois vem o recorte, tá? O que é o recorte? Eu comentei lá, né, que a câmera não enxerga tudo, né? Então, quando a gente aponta a câmera para algum lugar, apesar desse ambiente ser infinito, né, ele se estender por todos os lados, a foto que eu vou tirar, ela vai pegar uma partezinha, né, desse ambiente, né, infinito, tá? Então é isso, né? Assim como nenhuma câmera real pode ver completamente o mundo, a câmera virtual ela pode ver somente parte do mundo, ou espaço de objetos, tá? Então os objetos que não estão dentro desse campo de visão, eles são recortados da cena, então isso que é o recorte, tá? Então aqui está mostrando uma figura, né? Então tem uma pessoa, tem um observador aqui, uma câmera, e tem uma parte desse mundo infinito aqui, que é visualizada, que a gente chama de volume de visualização, tá? Então depois a gente vai ver isso com mais detalhe, tá? Então esse é o recorte. Depois, né, então depois das primitivas e depois do recorte, vem a rasterização, tá? Os objetos que não foram recortados, eles vão gerar pixels, tá? E aí eles vão para o frame buffer, eles vão ser coloridos no frame buffer, tá? Aí diz ali, né? A rasterização produz um conjunto de fragmentos para cada objeto. Fragmentos são pixels em potencial, quer dizer, ainda não são pixels em potencial, tá? Cada pixel em potencial tem uma localização no frame buffer e ele tem atributo de cor e profundidade. Por que são pixels em potencial ainda, né? Justamente por esse atributo de profundidade, tá? Então vai ter coisa que está na frente, vai ter coisa que está atrás. São pixels em potencial, mas o único que vai aparecer é o objeto que está na frente. Ele está cobrindo o objeto que está atrás, tá? Então por isso que agora a gente tem pixels em potencial. Atributos dos vértices são interpolados
sobre os objetos pelo rasterizador. Então aqui para decidir a cor do objeto, tá? No vértice a gente tem uma cor, para a gente cobrir o objeto a gente vai interpolar alguns atributos dos vértices. Isso aí a gente vai ver com mais detalhe no caminhar da disciplina, tá? Depois, por fim, tem processamento de fragmentos. Então tá lá. Fragmentos são processados para determinar a cor dos pixels correspondentes no frame buffer. Cores podem ser determinadas por mapeamento de textura ou interpolação das cores dos vértices, tá? Então, nesse momento, eu vou determinar a cor dos pixels mesmo, né? E aí, como que a gente vai colorir? Vai ser do jeito que eu falei, né? Cada vértice tem uma cor, então os pixels intermediários ali vão receber uma cor fazendo a interpolação, né, dessas cores dos vértices, ou não, eu vou usar uma textura, então ela que vai determinar a cor dos pixels, tá? Fragmentos podem ser bloqueados por outros fragmentos mais próximos da câmera, então vem aquele atributo de profundidade, tá? Então tá lá, remoção da superfície oculta, tá? Por fim, né, depois do processamento de fragmentos, a gente tem pixels, tá? Então a gente vai colorir de fato os pixels na imagem, né? Existem pipelines programáveis, tá? Então, a maioria das placas gráficas implementa esse pipeline gráfico com funcionalidades fixas, tá? Então, vai ter processamento de vértices e processamento de fragmentos, tá? Mas, atualmente, o processamento dos vértices e fragmentos é programável, tá? Coisas que não podiam ser implementadas em tempo real, agora a gente consegue implementar em tempo real devido ao hardware, né, disponível, tá? Então, no OpenGL a gente tem essa GLSL, tá? Que é essa linguagem para trabalhar com essa questão de gerar o pixel, né? A cor do pixel, tá? A gente não vai ver isso na disciplina, tá? A gente vai trabalhar com esse pipeline fixo, tá? Que eu discuti com vocês. A gente vai fazer todas essas etapas no OpenGL.